fisicamente podemos estar prontas, porque as 6 semanas é ali aquele período que nós damos para a cicatrização, para a absorção das suturas, dos pontos e tudo isso, ok. Fisicamente até podemos estar prontas às 6 semanas, mas e o resto? E tudo o resto que mudou na nossa vida? E o resto não é avaliado? Não é avaliado pelos médicos? E o resto muitas vezes não é avaliado. Sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Não Fica Bem Falar de... Eu sou Jéssica Ataíde e a minha convidada de hoje é a Mafalda Cruz. É especialista em radio-oncologia e é médica sexóloga. Criou a página do Instagram MedSex, onde partilha várias informações com evidência científica e conhecimento. Acredita que é importante falar sobre uma coisa que quase todos nós fazemos: sexo. E é sobre isso que vamos falar hoje. A sexualidade depois da maternidade. Obrigada por estares aqui hoje. Olá, Jéssica, obrigada pelo convite. Não, eu estou tão feliz de falarmos sobre isto, porque eu já falei tanto sobre as questões que eu tive depois de ter tido o meu filho em relação à minha vida sexual e partilhei isso. Portanto, também é muito interessante para mim quando fui visitar a tua página e estou muito curiosa para saber a tua opinião em relação a este bicho de 7 cabeças, não é? Que nós fazemos em relação à sexualidade após a maternidade. Por isso, vamos começar? Vamos, okay. É um ótimo tema. É um ótimo tema. Sim, nós já estivemos a conversar um bocadinho antes de irmos agora para o ar e tu disseste uma coisa que para mim foi uma novidade, que é: o sexo após a maternidade pode doer se estiveres a dar de mamar. Obviamente, eu não dei de mamar, portanto, se calhar também é um tema que eu nunca pensei, porque para mim o sexo nunca poderia ser doloroso. Ok. Então, queres elaborar nunca um bocadinho? Fizeste essa associação? Nunca fiz, não. Então, o sexo após o parto pode ser bastante doloroso e é muito provável que seja. Ou seja, posso já dar percentagens. Ok, por favor. Vamos à ciência. Então, cerca de 80% das mulheres têm dor mesmo passado 8 a 12 semanas do parto. Continuam a ter dor durante a relação sexual. Dor com a penetração. Isso pode acontecer primeiro por tudo o que aconteceu durante o parto. Mesmo que seja uma cesariana, mesmo desculpa que seja uma estar aqui a interromper-te. Sim, mesmo que seja uma cesariana, porque há alterações da musculatura pélvica. Claro que também em termos de dados, uma cesariana programada é a via de parto que dá menos disfunções sexuais e, portanto, menos dor também. Um parto instrumentalizado, portanto, com as ventosas ou os fórceps, são os que dão mais dor, mais alteração na parte sexual. Mas então a dor com a penetração pode vir devido ao parto, mas também devido à amamentação, como estávamos a falar. Ainda só para terminar a questão do parto, porque no parto também podes ter as lacerações ou a episiotomia, que é o corte que se faz, depois já podemos falar um bocadinho os mais... Pontos, sim, os pontinhos. E depois os pontos, sim. Isso, claro que dá dor, óbvio. Sim, não, óbvio. Eu acho que até um homem pode compreender a dor que isso poderá... Sim, e temos direito ao tempo para recuperar disto, não é? Temos que ter direito a esse tempo. Mas passando para a questão da amamentação, sim, a amamentação que tenho que já fazer o disclaimer, fortemente aconselhada pelas principais sociedades de pediatria e de obstetrícia. A amamentação é aconselhada, mas não nos podemos esquecer do que faz em termos hormonais e do que é que pode acontecer em termos sexuais. Eu acho muito importante que as pessoas saibam isto para perceberem, ok, é normal. Okay, para darem uma justificação, para conseguirem justificar aquilo que está a acontecer. Então nós quando damos de mamar diminuímos assim umas hormonas importantes para a parte sexual, que são os estrogénios e a progesterona, e essas hormonas são importantes para o desejo e para a capacidade de excitação, e a amamentação também faz com que aumente a prolactina. E a prolactina indiretamente... Ok, o que é prolactina? Prolactina é uma hormona que nós produzimos no nosso cérebro e que vai ser muito importante para a produção de leite. Ok. Só que a prolactina tem como efeito secundário diminuir também a lubrificação vaginal e diminuir um bocadinho o desejo sexual. Ok, porque uma coisa é diminuir a lubrificação, porque isso aí resolve-se. Não é? Sim. Resolve-se com vários produtos que existem no mercado. Sim. Agora, a libido,
que se perde, é mais difícil. É bastante mais difícil de resolver. Após ter um bebê, quanto tempo é que devem esperar, um casal deve esperar até voltar a iniciar a vida sexual? Pois, essa é uma pergunta que é um bocadinho controversa, porque assim, tipicamente fala-se nas 6 semanas, de esperar 6 semanas. Na verdade não tem muito fundamento científico, ou seja, estas 6 semanas não são baseadas assim em nada muito concreto, mas muitas vezes coincide com a primeira consulta após o parto. Temos a consulta das 6 semanas, é quando nos fazem uma avaliação e que nos dizem aquela coisa horrorosa do está pronta. Não, isso é horrível, eu ouvi isso e queria matar a médica. Eu também, está pronta. E nós ficamos assim, ok, estou pronta. Pior ainda se nós vamos lá com o nosso companheiro ou companheira e dizem isto à frente da outra pessoa. Mas atenção, o nosso corpo pode estar pronto, mas emocionalmente nós não estamos prontas. É isso. É que quando nós vamos a essa consulta só se olha para a parte física. E fisicamente podemos estar prontas, porque as 6 semanas é ali aquele período que nós damos para a cicatrização, para a absorção das suturas, dos pontos e tudo isso, ok. Fisicamente até podemos estar prontas às 6 semanas, mas e o resto? E tudo o resto que mudou na nossa vida? E o resto não é avaliado? Não é avaliado pelos médicos? E o resto muitas vezes não é avaliado. Ok. Não. Porque nós, neste momento, nem sequer estou a falar do baby blues, da depressão pós-parto que acontece tanto a mulheres e que obviamente isso tem um papel brutal no que toca a ter libido e a ter vontade, mas uma mulher voltar a sentir-se preparada para estar ligada ao seu parceiro, que já por dificuldade tem problemas em estar ligado ao bebê muitas vezes, não é? Porque está a passar por uma fase muito mais dura do que o habitual. Sim. Como é que um parceiro gere, por exemplo, essa fase? Porque, obviamente, um bebê nasce e neste momento estou a falar de uma mulher que tenha uma parceira ou um parceiro. Um bebê chega e, obviamente, o companheiro ou a companheira tem de estar no mesmo sítio, senão as coisas ficam um bocadinho mais dificultadas. O que é o teu maior conselho, por exemplo, para uma situação assim? Claro que o maior turbilhão vai ser para a pessoa que esteve grávida, para a mulher, não é? Que passou por isto tudo, mas da parte do parceiro ou da parceira, geralmente nós falamos em relações heterossexuais, portanto, generalizando, não é? O parceiro também passa por... é uma mudança muito grande na vida dos dois. E enquanto que a mulher teve aqueles 9, quase 10 meses para se preparar, tanto fisicamente como emocionalmente, para aquilo que estava a acontecer, para o parceiro, para o pai, de repente aparece ali uma nova figura em casa. E eles também passam por um período de adaptação, claro. Mas a libido para eles... A libido para eles não tem esta parte hormonal que tem para nós. E também... não nos podemos esquecer portanto, quando nós falamos em sexualidade, nós falamos da parte biológica, já falámos um bocadinho das hormonas, psicológica e social também. Psicologicamente temos aqui toda uma nova adaptação, temos que fazer o luto do casal que éramos, não é? O casal deixaram de ser os dois. Entrou uma nova pessoa, como é que agora vamos gerir isto em termos de dinâmica familiar? O luto é uma boa forma de pôr as coisas, eu acho. Mesmo o luto deixou de ser, deixámos de ser o casal que éramos, passou a estar ali mais uma pessoa. Como é que nós vamos gerir isto? Quem faz o quê? Dinâmicas familiares, como é que nos vamos organizar? Depois, também gerir expectativas, não é? As expectativas que a mulher tem relativamente ao homem enquanto pai, que nem sempre são correspondidas, ou seja, eu achava que ele ia ficar-se a mudar as fraldas todas e ele não as muda. Não ia dormir tanto como dorme e eu não durmo, sim, algumas questões, eu percebo isso. Eu percebo que as expectativas do que vem, não é? Acho que nenhum casal está verdadeiramente preparado. Sim. Para a chegada de um bebê e as mudanças que isso cria num casal, porque realmente deixa de haver tempo para os programas a dois, para essa ligação e o foco da relação acaba por ser aquele ser novo, o bebê. Uhum. E os homens às vezes têm um bocadinho de ciúmes, será a palavra certa? E mesmo em termos de ligação, de attachment ao bebê, eu já há muito tempo que eu ouvi isto e é verdade. Quando nós pensamos num filho nosso que vai nascer, nós pensamos num bebê já com 3 meses.
Ou seja, quando nós idealizamos, ele já tem 3 meses e, portanto, às vezes os pais, isso aconteceu lá em casa, olham para aquele recém-nascido e ficam tipo, ok, que tipo de ligação é que agora nós vamos ter? Para o pai, isso, os primeiros meses podem ser muito complicados. Enquanto que a mãe acaba por ter aquele instinto, aquilo, como estavas a falar, aquele mãe loba de proteção e tudo isso, a mãe tem. São coisas que já são biológicas. Algumas não têm. Algumas não têm, claro, e está tudo bem. Mas para o pai também é preciso darmos ali aquele período para se adaptar, para conhecer a criança. E depois o bebê neste caso, depois eu estava a falar da questão biológica, psicológica e social, porque em termos sociais e em termos de papéis de género, por exemplo, na maioria dos países, e é o caso do nosso, geralmente é a mãe que fica de licença. Sim, os homens, eu não tenho bem a certeza quanto tempo é que é a licença, mas... Acho que é cerca de 1 mês. Acho que é menos do que 1 mês, não tenho a certeza, não quero induzir ninguém em erro, mas sei que é muito pouco tempo e que uma mulher vai para casa e que se calhar o bebê não precisa de ajuda, mas a mãe precisa. É isso. É que enquanto que o pai ao final de 1 mês ou um bocadinho menos volta à sua rotina, a mãe fica ali o dia todo, é muito cansativo, muito exigente fisicamente, psicologicamente. E é fácil haver um desencantamento pela relação, não é? Que existia. Claro, tu ficas com o foco naquilo que estás a fazer o dia todo, que é cuidar daquele ser pequenino. Que depende de ti. Que depende de ti. E que energia também é que tu tens ao final do dia para te dedicares também a outra pessoa? Que vai exigir coisas de ti, como é lógico, mas o que é que te sobra? O corpo. Não, porque o corpo já é de tal forma... Então, não é? É uma invasão enorme. Um bebê a tocar, a mamar, a agarrar, o colo. De repente, há espaço ao final de um dia inteiro... Sim, é isso. Para relações sexuais. O nosso corpo foi colo, foi alimento, esteve ali em serviço de outra pessoa e sabes que eu também já havia um estudo que dizia que assim, no período após o parto, os pais, portanto quem é mãe e quem é pai, num dia tem cerca de 30 minutos para si apenas. Portanto em 24 horas temos 30 minutos sozinhos. É? É. E isto Quando? Não, eu explico-te na casa de banho. Por isso é que nós passamos muito tempo. Isso muda, isso com o tempo muda. Depois eles crescem um bocadinho e depois começam a invadir. Eu já dei por mim a comer chocolates enquanto estava a tomar um banho de imersão, que era a única forma de eu fazer aquelas 2 coisas sozinha, sem o meu filho querer chocolate e eu poder estar sozinha. Mas eles abrem a porta, eles invadem e é muito difícil quando existe um bebê e uma criança na casa, voltar a conectar-te e voltar a ter uma vida sexual igual ao que tinhas. Muito difícil, É muito difícil. Agora, há truques? Claro que sim. Eu não sei da tua experiência, que tu já falaste várias vezes sobre isto, tiveste um caso um bocadinho particular por causa de tudo o que já falaste da depressão durante a gravidez. Sim. É fundamental a relação estar bem alicerçada nesta altura. Portanto, a comunicação entre o casal é muito, muito importante. E eu digo muitas vezes, nesta altura as nossas necessidades mudam. Ou seja, eu vou passar a querer outras coisas da pessoa que está comigo, mas eu não posso assumir que ele vai adivinhar o que é que eu preciso. Eu tenho que dizer e, portanto, temos que comunicar bem e dizer, olha, eu estou a precisar que tu me dês 1 hora para mim, para eu fazer qualquer coisa. Ou eu estou a precisar que tu trates disto, não sei o quê, aqui em casa ou com o bebê. Por favor, vamos falar abertamente, não vamos estar à espera que a outra pessoa adivinhe, porque a outra pessoa podia saber o que é que nós queríamos até aqui, mas agora nós mudámos e as nossas exigências mudaram também. Portanto, comunicação é o mais importante nesta altura. Depois, outra dica importante que eu posso dar é as pessoas voltarem a redefinir o que é que entendem por sexo e relação sexual. Porque vamos passar ali por um período, eu estava a dizer que as taxas de dor com a penetração são muito elevadas. Isso faz logo com que uma mulher não tenha vontade de continuar. Tu não vais querer ter uma coisa que te dá dor. Não. Portanto, redefinir, então vamos fazer outras coisas. E ter dor durante a penetração não deve significar não ter relações sexuais, deixar de ter relações sexuais. Será? Se tiveres não será desejo, melhor esperar, se tiveres desejo, mas
Pá, estamos agora a pôr aqui a sexualidade de uma mulher que tem desejo ainda e tem desejo, portanto ultrapassa a dor ou até pode encontrar outras coisas para fazer, não é? Há outras formas de fazer sexo sem a penetração, portanto mantém a chama acesa com o seu companheiro. Mas se não for o caso, se não tiver mesmo vontade, quer dizer, se é doloroso e por si a libido desapareceu por completo depois de ter tido um bebê, o que é que se faz? Porque lá está, obrigar-te a ter relações sexuais quando não tens vontade só porque a tua médica te disse que deves fazê-lo, é a solução? Ou quanto menos fazes, menos tens vontade de fazer? Podes ver dessa maneira, ou então podemos falar aqui de uma questão que eu acho importante e que nesta altura faz sentido, que é pensarmos um bocadinho no que é o desejo sexual. E as pessoas, quando pensam em desejo sexual, pensam em espontâneo, um desejo que eu tenho espontaneamente. E vamos ser honestas, nem sempre é assim. Com crianças não. E com crianças muito menos. A realidade. Portanto, se tu estás à espera de ter desejo espontaneamente, esquece, não vais ter. Agora, dares também a oportunidade para teres desejo. O que é que eu quero dizer com isto? Às vezes o desejo pode surgir de forma responsiva, que é tu inicias uma atividade sexual, uma relação sexual com coisas que te dão prazer e tu, ao teres prazer sexual, passas a ter desejo. Entendes? Não, vais ter que te explicar melhor, desculpa. Ou seja, existem vários motivos para tu começares a ter uma relação sexual. Sim. Um deles é porque estás com desejo sexual. Sim, mas ou porque há amor, sim. Porque há amor, claro. Ou porque tu sabes que ao ter relações sexuais vais aumentar a intimidade e a conexão com... Ou então que ele vai ficar a tomar conta do bebê e tu vais poder dormir mais umas horas. Mas isso pode ser um motivo, sabes que existem 200 e tal motivos para as pessoas terem relações sexuais. Claro. E um deles é porque estás com desejo. Ou seja, o que eu estou a dizer é não fiquem sempre à espera de ter desejo espontaneamente, mas deem a oportunidade para começarem a ter uma relação sexual. E, eventualmente, o desejo vai surgir durante a relação sexual. Eu não estou a obrigar ninguém a ter uma relação sexual dolorosa. Nada disso. Ok, mas desculpa, não te vou interromper. Continua. Não, só para dizer que também a regra número 1 é parar com tudo o que estiver a dar dor, como é óbvio. Mas vamos fazer atividades sexuais que nos dão prazer. E aí começas a ter mais desejo também. Ok. Mas também passa pelo lado emocional, obviamente, para muitas mulheres, não todas. E o crescimento ao longo do dia de uma mensagem, de um lado mais romântico, de um gesto, também é um caminho que leva para essa conexão sexual ser uma coisa, esse crescimento ao longo do dia para chegar a hora, não é? Imagina, à noite, o casal sabe que vai ter ali um tempo em que não há uma criança em casa ou o que for, alguma privacidade. Quando é isso mesmo. Esse crescimento ao longo do dia faz com que essa vontade, a libido aumente, não é? É o casal cuidar-se, é cuidarem um do outro. E não ser apenas o homem estar à espera que a mulher esteja pronta e que vai ser tudo igual ao que era. Porque não vai. Não vai. É muito importante os homens ouvirem este podcast, tenho a dizer. Porque os homens não estão assim tão bem informados em relação ao que acontece hormonalmente, emocionalmente, à mulher depois de ser mãe. Pois não estão e se forem à tal consulta das 6 semanas e ouvirem está pronta, pior ainda. Mas é isso, os homens eu acho que devem estar conscientes de que muda muita coisa no corpo da mulher. Ainda não falámos também da questão das mudanças corporais que têm muito impacto na forma como nós nos sentimos e no nosso bem-estar sexual, porque se nós não nos estamos a sentir bem com o nosso corpo, isso vai ter impacto também na forma como vivemos a nossa vida sexual. E, portanto, os homens devem estar alerta para todas estas questões e tudo o que mudou no casal e na mulher também. E perguntar o que é preciso, e mesmo em termos de desejos sexuais, tentar, olha, se calhar vamos ter agora que mudar um bocadinho e não fazer o mesmo sexo que fazíamos antes, mas alterar um bocadinho para atividades que não sejam tão dolorosas. Portanto, homens, muito atentos a isto.
As mulheres, quando retomam as relações sexuais, não é? Como já falaste, acontece muito a dor, a secura. Sim. Além dos lubrificantes, existe algum cuidado médico que as mulheres devem ter? Em primeiro lugar, sim, os lubrificantes são super importantes. E as pessoas, eu ouço muitas pessoas dizerem, porque infelizmente eu preciso de lubrificante. Infelizmente não, usem isso. Não é um problema, não sim, é um claro. problema, é a mesma coisa que eu dizer, eu infelizmente preciso de café. Não, pá. Porque a secura não significa a falta de vontade. Nada disso. Não tem nada a ver. Não. Os homens podem achar que só porque uma mulher não está lubrificada que não tem o mesmo desejo por ele do que tinha antes. Quando nós ficamos excitadas, uma das manifestações da excitação sexual é a lubrificação vaginal. Portanto, estamos excitadas, estamos mais lubrificadas. Mas as mulheres têm esta coisa maravilhosa que é nem sempre bate certo. Ou seja, nós podemos nos estar a sentir excitadas, porque também se divide-se em eu sentir-me mentalmente excitada e a forma como o meu corpo responde. Não responde da mesma maneira. E nós não respondemos assim tão diretamente. Nos homens esta associação é mais direta, sentem-se excitados e têm uma ereção. Nas mulheres nós podemos nos estar a sentir excitadas e com desejo e não estar a ter lubrificação. Portanto, isto pode acontecer. E ao contrário também, estar a ter lubrificação e não estar a sentir a excitação, que é muito chato também. Pois é, dá logo a ideia errada. Sim, e particularmente grave em casos de abuso sexual, por exemplo, que a mulher lubrifica, está então lubrificada. Passa uma ideia. Exatamente. Sim, e já recorremos aqui para um tema diferente. Mas mantendo aqui o nosso tema de sexualidade após a maternidade, é normal também uma mulher, não é? Acaba de ter um filho, as alterações físicas, eu falo por mim, dou o meu exemplo, não é? Quer dizer, fui para casa com fraldas, com a cicatriz da minha cesariana. Obviamente eu estava deprimida, mas acontece muito, há uma percentagem brutal de mulheres que sofrem as depressões pós-parto e até mesmo na gravidez, com um cheiro diferente de corpo, a minha pele, não é? O meu cabelo, tudo. E eu não me reconhecia enquanto mulher e demorei muito tempo. E até chegar a esse reconhecimento, outra vez, de voltar a sentir a Jéssica, tive uma luta enorme em relação à minha sexualidade. Tipo, onde é que ela está? E isso acontece muito, não é? Porque não te identificas, já não te identificas. Isolaste? Eu até falei bastante abertamente sobre o assunto e acho que cada vez há mais mulheres que falam sobre isto, mas tu deixas de ser a Jéssica, a Maria, a Tânia, ou o que for, e de repente passas a ser mãe, não é? E olhas-te ao espelho e tens um corpo que não é o corpo que tu te vias antes, porque enquanto estás grávida, portanto tens uma barriga, tens ali aquilo ali, fala-se muito sobre a gravidez, mas depois o que te acompanha depois, diz para casa com fraldas, dos líquidos, dos cheiros, das peles, dos pontos, daquilo que a sociedade espera de ti, de não poderes voltar à tua carreira de imediato, ou se voltares vais ter que deixar o teu filho num berçário com 3 meses, não é? E trabalhar e ter que fazer essa separação e depois chegar a casa. Como é de esperar, as mulheres dificilmente conseguem acompanhar tudo e ainda dar atenção à sua vida sexual. Como é lógico. E, portanto, dar tempo, aceitar isso, não é? E dar tempo, que a nossa sexualidade não vai imediatamente ser o que era antes, porque mudou tanta coisa e isto também mudou. Portanto, dar tempo ao tempo. Eu já tive pessoas a marcar consulta comigo 3 meses após o parto porque sentiam dor e porque a libido não estava igual. 3 meses é muito pouco tempo. Agora, se isto for um problema que persiste, uma dor que persista por mais de 6 meses, uma diminuição do desejo que ao fim de um ano que continua, devem ser avaliados por um profissional de saúde. Porque também já falei com mulheres que ao fim de 3 anos queixavam-se de diminuição do desejo por causa do parto, do pós-parto. Isto se calhar já não é o pós-parto. 3 anos depois. Sim. Aqui já vamos ter que rever outras causas para a diminuição do desejo. Do parto não, mas a maternidade pode ser uma justificação. Exatamente. Como a vida muda, não é? Exato. Aqui a maternidade, uma confusão de papéis. Quem sou eu? Sou mãe? Sou parceira sexual? Às vezes dá-se o conselho de
é muito difícil, e tu vais perceber o que é que eu estou a dizer, é muito difícil tu passares do modo mãe para modo ser sexual. Sim. Sim, não passas de ler a história à noite da Peppa ou o que for, e de repente largas e agora vamos lá voltar a ser aquilo que nós éramos antes das crianças existirem. É difícil. A realidade muda, mas também muda porque a vida muda, não é? Mas porque existem trabalhos, porque existem poucas horas, também depende do tipo de criança que tens. Se tens uma criança que dorme, que é um anjo, também facilita. Uma mulher que não dorme, depende muito. Como é que vai ter libido? E mesmo aquela questão de uma criança que está sempre a acordar, tu já sabes que vais começar uma relação sexual e que vais interromper, não é? Porque vai acordar a qualquer momento. Vai acordar, portanto passamos o quê? Mais uma rapidinha. Só para despachar o assunto, porque sentes, não sei, nas tuas consultas, com certeza deves ter muitas mulheres que têm ou vergonha de assumir que não têm vontade, ou que continuam a ter relações sexuais para agradar o parceiro porque é isso que lhes é esperado, que fingem um orgasmo, mas que realmente já não são a mesma pessoa que eram antes do bebê nascer. Por uma questão de vergonha, daquilo que a sociedade espera. Pressão, tem muita pressão. Nós temos pressão para o corpo voltar ao normal logo, para trabalharmos agora como trabalhávamos antes, e em casa também, pressão que nós pomos a nós próprias também. Queremos voltar ao normal, contudo, o mais rápido possível. E, portanto, é difícil lidar com estas pressões também. E outros cuidados que as mulheres devem ter quando voltam a iniciar a vida sexual após a maternidade? Aliás, após o parto. Sim, olha, é muito importante as pessoas não se esquecerem da contracepção, porque existe a possibilidade de engravidar logo a seguir, sobretudo para quem não amamenta. Quem amamenta pode ter ali o seu ciclo ovulatório mais reprimido, mas as pessoas muitas vezes não se lembram que antes de terem o período, a primeira menstruação depois da gravidez, já houve uma ovulação, ou seja, mais ou menos 2 semanas antes de aparecer o período, houve uma ovulação. E nessa altura pode-se engravidar, portanto, e podemos engravidar tipo no mês a seguir ao parto, ou 2 meses a seguir ao parto. Portanto, e há muitos bebés que vêm assim, não é? E há muitos bebés que vêm assim. Os filhos que são quase gêmeos, mas que não são gêmeos. É isso, e eu penso, mas ninguém informou estas pessoas que de facto pode-se engravidar logo a seguir ao parto. Portanto, atenção às gravidezes indesejadas neste período. Portanto, a contracepção é importante. E mesmo neste início, não é, de voltar, de retomar a vida sexual, não é, que nem todas as mulheres têm essa disposição porque não estão emocionalmente ainda preparadas para o ter com o seu parceira vá, mas e elas sozinhas? A masturbação, por exemplo, isso pode ser um canal para ajudar a relação? Sim, é um excelente ponto esse da masturbação, porque o autocuidado é muito importante e se nós estivermos até aqui a falar de tudo o que muda depois de sermos mães, as nossas zonas erógenas também podem mudar um bocadinho, a forma como atingimos o orgasmo e como temos prazer pode mudar. E a melhor maneira de nós descobrirmos isto é sozinhas, sem pressão, sozinhas. Sem uma expectativa, sem uma expectativa, sem aquela ansiedade da performance, de ter uma boa performance. Portanto, sozinha, podes falhar, pode correr mal que ninguém está a ver. Portanto, descobrir agora o que é que nos dá prazer, e é uma forma de autocuidado. E a masturbação é uma atividade que é bastante recomendada em terapia sexual, porque quando nós conhecemos bem o nosso corpo e o que nos dá prazer, conseguimos guiar melhor as pessoas com quem temos relações sexuais, o sexo torna-se mais prazeroso, torna-se melhor e mais desejável, portanto o desejo sexual também aumenta indiretamente. E brinquedos? E brinquedos sexuais são uma ótima forma para nos masturbarmos e também para usarmos durante a relação sexual. Portanto, é explorar tudo o que há por aí no mercado. Cada uma de nós depois vai ter preferências. Falas disso na tua página? Falo disso na minha página. Então já também. Sabem, podem passar pela página. Sim. Os brinquedos sexuais são nossos amigos e não devem ser vistos como uma ameaça pelo parceiro, por exemplo. Portanto, sim, arranjar tempo para nós, que eu acho
que nesta altura é particularmente difícil. Portanto, se nós já não temos tempo para o sexo com o parceiro, arranjar tempo e disponibilidade mental para a masturbação, também é muito difícil. E eu vejo que é um desafio muito grande para as mulheres a quem eu prescrevo tempo de autocuidado, de autoprazer, portanto masturbação. É muito difícil organizarem e tentam fazê-lo nas cestas do bebê, que é péssimo, porque ele também pode acordar a qualquer altura e é pouco tempo para nós estarmos ali focadas no que está a acontecer, mas se o conseguirem fazer é ótimo e traz maravilhas para a saúde sexual. E mulheres que ficam a amamentar durante 3, 4 anos? Certo. Por exemplo, isso tem uma interferência na vida sexual? Isto é uma curiosidade minha, surgiu agora. Continuam com os níveis de prolactina altos, como estávamos a dizer, e poderão ter alguma secura e diminuição do desejo. Sim, eu já tive pessoas que me disseram que pararam de amamentar porque esta questão da sexualidade estava a ser muito importante para elas e percebiam que a amamentação estava aqui a ter um papel importante. Deixaram de dar de mamar, as coisas melhoraram um bocadinho. Como é lógico, isto não se vai recomendar às pessoas, mas eu acho que faz parte da avaliação da mulher e do casal, tentar perceber o que é que está aqui a contribuir para a diminuição da libido. Quais é que são os fatores? Na maioria das vezes não é só não é só a amamentação, são muitas coisas. Não pode ser só a amamentação. Na maioria das vezes são mais do que um fator. Como numa pessoa que não está a passar por um pós-parto, mas que tem uma diminuição do desejo. Às vezes são muitas as causas e, portanto, nós vamos tentar mudar aquilo que conseguimos mudar e depois vemos o que é que acontece ao desejo. Na maioria das vezes ele fica melhor quando nós alteramos aquilo que está ali a causar desconforto e que nós próprios não temos noção. Mas ajuda muito consultar algum profissional para que nos ajude a identificar o que é que falta, porque, quer dizer, às vezes pode ser um suplemento pode ajudar. Geralmente não é por aí, mas a mudar estilos de vida, fazer desporto. Fazer desporto faz muita diferença, faz muita diferença, sim. Fazer desporto é fundamental, uma boa alimentação, aquelas coisas que são desejáveis, dormir bem e que... Queres falar sobre isso? Eu não dormi bem durante muitos anos, mas não é o caso de todas as mulheres. Há muitas que têm bebés que são uns anjinhos e que é o teu caso, não é? Estás a rir? Não, estou a rir de inveja. Pois eu também passei por isso. O meu filho tem quase 5 anos e durante 4 anos foi muito complicado para ele dormir e obviamente isso tem um efeito brutal na relação com, não é segredo, com o Diogo, não é? Portanto, e diz-me uma coisa, o corpo, não é? Nós servimos para criar aquele bebé durante 9 anos e vivemos nesta função de nos tornarmos mãe e que estamos habituadas que o nosso peito, as nossas maminhas, as nossas mamas, como quiserem chamar, seja uma zona, exatamente, um lado, pronto, disseste como bem, um lado sexual, um ponto sexual. A partir do momento que começamos a dar de mamar, deixa de ser. Deixa de ser. E volta? Se volta a ser? Sim. Sim, volta. Diria que sim. Mas deixa de ser uma zona erógena. Há mulheres que ficam muito incomodadas com o toque nessa zona e depois também existe o risco de saída de leite durante a relação sexual. E que é uma coisa que incomoda. Claro, e percebo que tire o lado, não é? Tira, porque voltas-te a lembrar. Sexual do momento, de repente, o alimento do meu filho está aqui e isto não faz muito bem sentido. Há pessoas que ficam muito incomodadas com isso. Eu também ficava, e há estratégias. Por exemplo, dar de mamar ou tirar o leite com a bomba antes da relação sexual, usar sutiã, por exemplo, porque assim já impede a saída e a escorrência de leite. Portanto, tudo isto são estratégias que as pessoas podem adotar se isto for uma coisa que os incomode. Ou não, há pessoas que adoram isto e também pode servir para outras fantasias. Um com a sua fantasia, não é? Portanto, mas... E ninguém julga. Exatamente, mas se for o caso de incomodar, então vamos adotar estas estratégias. E, mais uma vez, explicar à pessoa com quem estamos que, olha, isto antes sabia muito bem, mas agora não está a saber bem, portanto, zona proibida, por favor, não toques aí. E o corpo muda, não é? Claro que sim. É mais difícil atingir o orgasmo após a maternidade? Olha,
Pode ser, em algumas pessoas pode ser, não vai ser em todas. Porquê? Porque os nossos músculos da parte pélvica passaram ali por muita coisa. Mesmo que tenha sido uma cesariana, toda a zona pélvica ficou completamente diferente. E o orgasmo o que é? É uma contração involuntária de vários músculos, associada à libertação de hormonas também. E, portanto, se os músculos estão diferentes, o orgasmo pode ser diferente. Vai ser... Quase certeza que vai ser diferente ali num período de tempo, até porque também é mais difícil ficar excitada, portanto o orgasmo pode ser mais curto, menos intenso, mas aproveito aqui para falar na importância da fisioterapia pélvica, porque se nós temos um pavimento pélvico que está alterado, nós devemos avaliar e tentar perceber o que é que mudou e o que é que podemos fazer. Fisioterapia pélvica, mesmo aquelas bolas vaginais para contrair os músculos, também poderão ajudar, mas idealmente as mulheres devem ser avaliadas por um profissional da área da saúde pélvica. E eu diria que quase todas as mulheres, praticamente todas as mulheres que passam por um parto deviam fazer isso, porque faz toda a diferença. Mas para o nosso prazer. Quem tem cesariana também? Quem tem cesariana fica com a musculatura, quanto mais não seja a musculatura da barriga diferente, e esses músculos sustentam-te, dão-te postura, e mesmo os ossos da pelvis também alteram, portanto, sim, deveriam ser avaliados. Mas não é uma coisa que os médicos, quer dizer, numa consulta por norma não costumam indicar, pois não é? Não, também infelizmente não tens fisioterapeutas pélvicos disponíveis para toda a gente no Serviço Nacional de Saúde, portanto, claro. É uma coisa que as pessoas terão que recorrer no privado, portanto, por rotina não se aconselha. Achas que é a altura do pós-parto, não é? Quando um casal está a voltar a reencontrar-se, nem todos, porque há algumas relações nem precisam e conseguem voltar de imediato, mas daqueles que não conseguem, começarem a apimentar outra vez um bocadinho a relação, fazer coisas que não faziam antes, é tipo a chave para voltarem a ter uma vida sexual saudável? Sim, é uma boa oportunidade para isso, porque isso é uma forma de intimidade, dos casais serem íntimos, passarem tempo a dois, trocarem aquelas palavrinhas mais picantes, aqueles toques mais picantes e que não necessariamente são a relação sexual. Portanto, irem apimentando a relação ao longo dos dias, não só à noite na cama. Portanto, isso é importante. E esta altura, então, será uma altura para os casais reverem isso, falarem sobre isso. Sabes que existe também algo que os casais podem fazer, que é o check-in questions, tipo, Que é um jogo? É, para ajudar os casais a comunicarem melhor um com o outro. Isto para muita gente não é fácil. Sim. Ok, vamos nos sentar e falar sobre a nossa relação. Não é fácil, mas existem online, tipo, perguntas que o casal pode fazer. Olha, o que é que mais gostas em mim nesta fase? O que é que estás a sentir falta nesta fase? Para facilitar um bocadinho a conversa. E também aí falar sobre, a nível sexual, o que é que queremos e não queremos fazer nesta altura, para tentar apimentar um bocadinho as coisas. Depois, tentar arranjar tempo a dois. Isto é difícil nesta fase. Principalmente quem não tem apoio. Quem não tem apoio. Quem não tem apoio difícil. É super difícil. Portanto, assim acaba aquele momento em que o bebê, a criança, está a dormir à noite. Claro que aí a disponibilidade também é menor, porque as pessoas estão cansadas. É quando tu já estás cansada, exausta de todo o dia que tiveste pela frente. Portanto, é mais fácil certamente para quem tem boa retaguarda familiar, para quem tem apoio e para quem tem também um trabalho que permite alguma flexibilidade de horários e tudo isso. Portanto, estarmos aqui a dar conselhos gerais. Sim, é cada bom, casal é um casal e tem as suas necessidades, cada pessoa obviamente. tem o seu contexto e tentar fazer o melhor que podemos com o que temos. Procurar uma sexóloga é sempre uma boa opção, não é? Por exemplo, sim. Por exemplo, falarem, comunicarem e se calhar trazer algumas coisas novas para a relação para conseguir apimentar. Sim, e mais uma vez afastar-nos um bocadinho do sexo penetrativo, pelo menos ali numa fase inicial. Lá está, às 6 semanas, aquela tal revisão às 6 semanas em que nos dão o ok, é o ok para sexo com penetração. O resto, as outras coisas, nós até podemos já ter feito antes, se foi essa a nossa vontade, ou seja, nada nos impede Há mulheres de ter um orgasmo.
Claro, mas há mulheres, por exemplo, que mesmo durante a gravidez têm imenso líbido. Sim. Então, quando a criança nasce, se calhar continuam até a ter... Não. Estou a olhar para a tua cara. Ok, vamos falar sobre sexualidade na gravidez? Podemos, já agora, temos aqui uns minutos só para fazer a história, não é? Da libido da gravidez que passa para o pós-parto. As mulheres que têm libido durante a gravidez, não é regra que vão... Não é regra. Porque eu não tive durante a gravidez. Foram 9 meses que eu não tive. E depois foi muito tempo depois que continuei sem ter. Mas conheço muitas mulheres que tiveram muito líbido durante a gravidez, mais do que até tinham antes. Certo. E que continuaram depois. Uma vida sexual muito mais ativa do que tinham antes. Certo. Vontade, pelo menos. Não é regra. Não é regra e depende muito do parto que tiveste e da experiência que estás a ter no pós-parto. Mas durante a gravidez, geralmente no primeiro trimestre não há muito desejo, porque há muitos enjoos, muito cansaço e tudo. No segundo trimestre varia. Há quem sinta mais e há quem não sinta, mas tipicamente é uma boa fase. E no terceiro trimestre, com o aumento de peso, o desconforto... que vem para o pós-parto. Que vem para o pós-parto também, claro. A atividade sexual aí geralmente diminui, o desejo também. Mas sim, as pessoas falam muito no sexo da gravidez e há mulheres que ficam muito frustradas porque não tiveram mais desejo durante a gravidez, porque isso também é aquela coisa, aquela pressão que nos põe. E o que é que se passa comigo? Há alguma coisa de errado. Ora, vou só vos dizer que não está nada de errado com vocês. Eu também não senti. Não tive qualquer tipo de líbido durante a gravidez, nem durante uns bons anos depois. Nós estamos a falar de meses e por isso vem a minha próxima pergunta, que é: qual é o limite de tempo que deve ser obrigatório uma mulher retomar a vida sexual? Retomar? Retomar. É quando se sentir preparada. Mas vamos dar um exemplo. 2 anos depois uma mulher não quer retomar. Sim, o que eu diria é um desejo sexual que se mantém ausente ou muito baixo ao final de 1 ano pós-parto deve ser avaliado. Ok. E uma dor que se mantém ao final de 6 meses também deve ser avaliada. Ouviram? Quem está no carro, quem está a nos ouvir. Sim, não esperem. É assim, deem tempo, sem pressão, mas também não vamos ficar a arrastar isto muito tempo. Porquê? É saudável ter uma vida sexual. A sexualidade é saudável e necessária. Contribui para o bem-estar de uma relação. Sim. Claro que há relações que vivem bem sem sexo, a maioria delas não. Portanto, a sexualidade contribui para a satisfação de um casal. O que é que fica bem dizer sobre a sexualidade pós-parto? O que fica bem dizer é comunicar e deem tempo a vocês próprias. Parece-me muito bem. Obrigada. Obrigada e a todos que nos estão a ouvir, a todos. Nós queremos isto é para toda a gente, nós queremos que os homens ouçam este podcast, este episódio em especial, para darem algum descanso e compreensão às vossas mulheres. Não se esqueçam, para a semana temos mais um episódio. Obrigada.